Sabe aquele momento no quarto que você quer pedir muito uma coisa, mas a sua garganta trava? Ou aquela conversa com seu parceiro ou parceira que você ensaia 1000 vezes na sua cabeça, mas que na hora H as palavras simplesmente somem e você acaba deixando isso pra lá? Essa vergonha que paralisa a gente na hora de falar sobre sexo não é um defeito seu, mas é um sintoma. Um sintoma de uma cultura que ensinou pra gente que o desejo é feio, que o nosso prazer não é prioridade e que o silêncio é mais seguro que a vulnerabilidade. Mas e se eu te dissesse que a conversa mais constrangedora que você está evitando pode ser a porta de entrada para o melhor sexo da sua vida? Nesse vídeo a gente vai quebrar esse silêncio juntos. Fica comigo que eu vou te mostrar como. Eu sou a Vicky Mansur Pisa, terapeuta de mulheres, sexóloga, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão tão difícil que é a comunicação no sexo. Se você gostou do tema, se você gosta do canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de deixar o seu like e também a sua dúvida para a gente poder responder aqui nos próximos vídeos. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa poder quebrar aqui é essa crença que eu escuto muito dentro do consultório de que conversar sobre sexo faz o sexo perder a mágica, deixa as coisas meio sem graça. Ai, se eu preciso falar ou se eu preciso pedir, então eu não quero mais. Que é uma atitude muito infantil, né, gente? Convenhamos, assim. É uma crença que ela é transmitida, né? De que o outro deve saber fazer exatamente o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. E se ele não souber, putz, aí ferrou, aí será que esse relacionamento vai dar certo? Será que as coisas vão pra frente? E também tem o outro lado, de quando a gente fala e a pessoa não recebe bem o que a gente tá falando. E isso gera um ciclo do tipo, ai, eu não vou falar porque toda vez que eu falo é um problema, e aí a gente não consegue desenvolver uma conversa legal sobre o tema, vira sempre algo pesado, vira sempre algo difícil, então a gente vai deixando esse assunto pra lá e isso vai gerando uma disfunção, né? Então, quando a gente fala sobre comunicação, a gente geralmente pensa que comunicação é a gente falar, né? Então a gente falar sobre e tal, e sim, mas comunicação também é a gente ouvir. Então eu quero começar esse vídeo trazendo atenção para esse ponto. Como tá a sua escuta, né? Quando o outro vem te fazer algum pedido, quando o outro vem te fazer alguma questão, algum questionamento, alguma reclamação. Como tá a sua escuta, né? É claro que aqui eu não tô falando que a gente precisa escutar o desrespeito e justificá-lo, não é isso. Mas se toda vez que eu venho com um pedido, por exemplo, amor, gostaria de transar mais, ou se eu venho com um pedido, amor, gostaria de tentar tal coisa, e eu recebo isso mal, eu humilho a pessoa, eu me recuso a escutar, eu me recuso a conversar sobre, aí a gente tem um problema de comunicação. E não é um problema necessariamente de quem tá falando, mas muitas vezes de quem tá escutando. Às vezes a gente tem muito medo de se permitir escutar, porque a gente acha que se a gente se permitir escutar, se a gente se permitir conversar sobre isso, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer fazer, a gente vai ter que se expor, é uma conversa desconfortável que dá vergonha. Então eu corto essa conversa, eu até humilho o outro, de certa forma, faço ele se sentir mal por ter trazido esse assunto à tona, e a gente segue. Só que isso vai crescendo. A hora que você vai olhar debaixo do tapete, não tem só uma sujeirinha, tem um corpo todo escondido lá, né? Então a gente precisa tomar muito esse cuidado para não acabar fechando essa comunicação, porque isso vai levar a disfunção, isso vai levar a outras questões, né? Então é muito importante que a gente tenha essa clareza. A segunda parte é a comunicação. Então, quando a gente vai comunicar algum desejo, vai comunicar alguma necessidade, os dois precisam estar dispostos a não levar para o pessoal, né? O que eu quero dizer com isso? Não é porque ele falou que ele gostaria de transar mais, que você é insuficiente, que o que você faz não tá bom, que, sabe? Porque às vezes a gente exagera essas coisas na nossa fantasia, na nossa cabeça, e isso leva a gente para longe, né, de uma conversa segura e saudável. O outro lado também o outro lado também é verdade, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você vai comunicar isso, você precisa dar o espaço do outro querer ou não querer, fazer ou não fazer, propor soluções juntos, pensar sobre isso. O outro tem o direito de não querer fazer o que você está pedindo, tá? E o outro também tem o direito de precisar de um tempo para pensar. A gente precisa lidar com esse desconforto e com essa falta. Então, não é todo pedido que vai ser atendido, não é tudo que o outro vai estar disposto a fazer e vice-versa. Para a gente poder ter uma conversa saudável sobre isso, a gente precisa desses pilares básicos. E
para além disso, a gente precisa também estar disposto a levar isso de um jeito mais bem-humorado. Então, quando a gente para de levar as coisas pro pessoal, quando essa conversa para de ser sempre aquele tema tabu, pesado, difícil, onde toda hora que a gente vai falar sobre isso existe uma resistência, não existe esse espaço de acolhimento, não existe esse espaço de escuta, aí as coisas começam a fluir melhor. Por quê? Porque aí eu sinto que eu tenho liberdade pelo menos de falar, pelo menos de me expressar, pelo menos da gente pensar sobre isso junto. Não fica aquela coisa velada que uma hora vai explodir na nossa cara, mas que a gente deixa ali guardado até explodir numa traição, numa briga, numa desconexão, numa falta de intimidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E uma das coisas que eu acho que ajuda muito nesse caminho é realmente a gente ter essa disposição, tanto de falar e de saber como falar, como de ouvir e saber como escutar. Então, a minha recomendação é que vocês estudem um pouco a CNV, que é a comunicação não violenta, e aqui trazendo alguns pontos básicos que eu acho que podem ajudar nesse tipo de conversa. A primeira é: não é você que faz isso, você que é isso. Eu me sinto assim, eu enxergo assim, a minha perspectiva é essa. Como é pra você? Como você se sente? Né? Às vezes a gente pode até repetir para a pessoa o que é que ela acabou de dizer, para ver se a gente entendeu direito. Então, olha, disso que você falou, eu entendi isso, isso, isso. É isso mesmo, não é? Por quê? Porque assim a gente estabelece uma comunicação onde o outro se sente ouvido, validado, respeitado, levado em consideração. Todas essas coisas são muito importantes quando a gente vai falar de comunicação sexual. E aqui vale lembrar que não existe um roteiro, não existe um script certo. E a gente não pode querer dar ordens para o outro, a gente não pode querer mandar no outro, né? É uma conversa, é uma comunicação. E toda conversa, eu escutei isso num podcast outro dia, achei muito legal, acho que vale trazer aqui. A gente não sabe onde ela vai acabar. Porque se a gente sabe onde a conversa vai acabar, a gente não está conversando, a gente está tendo uma argumentação, a gente está tendo uma discussão, mas não é uma conversa. Porque uma conversa exige que eu me disponha a te escutar e que você se disponha a me escutar e que juntos a gente pense em algo que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não concluiu. Então, acho que isso é muito interessante. Queria encerrar o vídeo com essa ideia. Mais uma vez, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e também de mandar suas dúvidas para eu poder responder. Um beijo, até o próximo vídeo.